Efésios 1, 4, 5. Eleição e predestinação. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o benefício da sua vontade. Eleição. A escolha por Deus daqueles que creem em Cristo é uma doutrina importante. Vê Romanos 8, 29 e 33, 9, 6, 26, 11, 5, 7, 28, Gálatas 3, 12, 1 Tessalonicenses 1, 4, 2 Tessalonicenses 2, 13, Tito 1, 1. A eleição refere-se à escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, a fim de que sejam santos inculpáveis diante dele. 2 Tessalonicenses 2,13. Essa eleição é uma expressão do amor de Deus, que recebe como seus todos os que recebem seu Filho Jesus. João 1,12. A doutrina da eleição abarca as seguintes verdades: a eleição cristocênica. A eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo. Todos eleitos de Deus a respeito de Jesus. Deus declara: eis aqui o meu servo que escolhi. Mateus 12, 18, Isaías 42, 1, 6, 1 Pedro 2, 4. Ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. 2. A eleição é feita em Cristo pelo seu sangue, em que Cristo pelo seu sangue. 1,7. O próprio propósito de Deus, já antes da criação, 1,4, era ter um povo para si, mediante a morte redentora de Cristo na cruz. Sendo assim, a eleição é fundamentada na morte sacrificial de Cristo no Calvário, para nos salvar dos nossos pecados. Atos 20, 28, Romanos 3, 4, 34, 24, 26. Terceiro, a eleição em Cristo é em primeiro lugar, coletiva. A eleição de um povo. 1, 4, 5, 7, 9. 1 Pedro 1, 1, 2, 9. Os eleitos são chamados o seu Cristo, corpo
1, 23, 4, 12. Minha igreja, Mateus 16, 18. Um povo adquirido por Deus. 1 Pedro 2, 9. E a noiva de Cristo, Apocalipse 21, 9. Logo a eleição é coletiva e abrange o ser humano como indivíduo somente à medida que este se identifica e se une ao corpo de Cristo. A igreja verdadeira, 1, 22, 23, Verta, Robert Smith, Elite, seu filho, é uma eleição como a de Israel no Antigo Testamento. Deuteronômio 29, 18, 21, nota 2 Reis 21, 14, nota. Vê o estudo, o concerto de Deus com os israelitas. Quarto, a eleição para a salvação é a santidade do corpo de Cristo. São inabaláveis, mas individualmente a certeza desta eleição depende da condição da fé pessoal e vivida em Jesus Cristo e aumente a certeza desta eleição depende da condição da fé pessoal e vivida em Cristo, em Jesus Cristo e da perseverança na união com Ele. O apóstolo Paulo demonstra esse fato da seguinte maneira: o propósito eterno de Deus para a igreja é que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. 1:4. Isto se refere tanto ao padrão dos pecados, 1:7, como à santificação e santidade dele. 1:4. O povo eleito de Deus está sendo conduzido pelo Espírito Santo em direção à santificação, à santidade. Vê Romanos 8:14, Gálatas 5:16, 25. O apóstolo enfatiza repetidas vezes o propósito supremo de Deus. Ver 2:10, 13:14, 19, 4:1-3, 13:14, 5:1, 18. B. O cumprimento desse propósito para a igreja como corpo não falhará. Cristo apresentará a si mesmo igreja gloriosa, santa, irrepreensível. 5:27. C. Cumprimento deste propósito para o crente como indivíduo dentro da igreja é condicional. O Cristo nos apresentará santo e irrepreensível diante dele dentro da igreja. 1:4. Somente se continuarmos na fé, a Bíblia mostra isto claramente. Cristo irá vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade
permanecedes fundados e firmes na fé, e não vos movestes da esperança do Evangelho. Gálatas 1, 22, 23. Quinto, a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João 3, 16, 17. 1 Timóteo 2, 4, 6. Tito 2, 11. Hebreus 2, 9. E torna-se uma realidade para cada pessoa, consoante seu prévio arrependimento e fé ao aceitar o dom da salvação em Cristo. 2:8, 3:17, Atos 20, 21, Romanos 1:16, 4:16. Mediante a fé, o Espírito Santo admite o crente ao corpo eleito de Cristo, a Igreja. 1 Coríntios 12, 13. E assim ele torna-se um dos eleitos. Daí, tanto Deus quanto o homem têm responsabilidades na eleição. Vê Romanos 8, 29, nota 2 Pedro 1, 11. A predestinação. A predestinação significa decidir de antemão e se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, a igreja verdadeira. A predestinação abrange o que acontecerá ao povo de Deus, tanto dos crentes genuínos em Cristo. Primeiro, Deus predestina seus eleitos a serem chamados, Romanos 8:30, justificados, Romanos 3:24, 8:30, glorificados, Romanos 8:30, confirmados à imagem do Filho, Romanos 8:29, santos e inculpáveis, 1:4, adotados como filhos, 1:5, redimidos, 1:7, participantes de uma herança, 1:14, para o louvor da sua glória, 1:12, 1 Pedro 2:9, participante do Espírito Santo, 1:13, Gálatas 3:14, criados em Cristo Jesus para as boas obras, 2:10. A predestinação, assim como a eleição, refere-se ao corpo coletivo de Cristo. A verdadeira igreja abrange indivíduos somente quando inclusos neste corpo, mediante a fé viva e dedicada em Jesus Cristo. 1:5, 7, 13. Atos 2:28, 41, 16, 31. Resumo. No tocante à eleição e predestinação, podemos aplicar a analogia de um
grande navio viajando para o céu. Deus escolheu o navio, a igreja, para ser sua própria nau. Cristo é o capitão e piloto deste navio. Todos os que desejam estar neste navio eleito podem fazê-lo mediante a fé viva em Cristo, enquanto permanecerem no navio, acompanhando seu capitão. Estarão entre os eleitos caso alguém abandone o navio e o seu capitão deixará de ser um dos eleitos. A predestinação concerne ao destino do navio e o que Deus preparou para quem nele permanece. Deus convida a todos a entrar a bordo do navio eleito mediante Jesus Cristo. Isaías 53, a vontade de Deus. 53, 10. Todavia ao Senhor agradou no fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Definição da vontade de Deus. De modo geral, a Bíblia se refere à vontade de Deus em 3 sentidos diferentes. 1. A vontade de Deus é outra maneira de se identificar a lei de Deus. Davi, por exemplo, forma um paralelo entre a frase tua lei e tua vontade. Salmos 48. Semelhantemente, o apóstolo Paulo considera que conhecer a Deus é o sinônimo de conhecer a sua vontade. Romanos 2, 17, 18. Noutras palavras, como em sua lei, o Senhor nos instruiu no caminho que Ele traçou. Ela pode ser apropriadamente chamada a vontade de Deus. Lei significa essencialmente instrução e inclui a totalidade da palavra de Deus. 2. Também se emprega a expressão a vontade de Deus para designar qualquer coisa que ele explicitamente quer. Pode ser corretamente designada de a perfeita vontade de Deus e a vontade revelada de Deus, e que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2,4, 2 Pedro 3,9, e que nenhum crente caia da graça, ver João 6,39.
Isto não quer dizer que todos serão salvos, mas apenas que Deus deseja a salvação de todos. 3. Finalmente, a vontade de Deus pode referir-se se aquilo que Deus permite ou deseja acontecer, embora Ele não deseje especialmente que ocorra tal coisa, pode ser corretamente contrária à perfeita vontade de Deus. Chamada a vontade de Deus permissiva de Deus. De fato, muita coisa que acontece ao mundo é contrária à perfeita vontade de Deus. O pecado, a concupiscência, a violência, o ódio e a dureza de coração. Mas Ele permite que o mal continue por enquanto. A chamada de Jonas para ir a Nínive fazia parte da perfeita vontade de Deus, mas sua viagem na direção oposta estava dentro da sua vontade permissiva. Ver Jonas 1. Além disso, a decisão de muitas pessoas parecerem ser sem salvação é permitida por Deus. Ele não impõe a fé aos que recusam a salvação mediante o seu Filho. Semelhantemente, muitas aflições e males que nos acontecem são permitidos por Deus. 1 Pedro 3,17, 4,19. Mas não é desejo seu que soframos. Ver 1 João 5,19. Nota, vê o estudo, a providência divina, o sofrimento dos justos. Fazendo a vontade de Deus, o ensino bíblico a respeito da vontade de Deus não expressa apenas uma doutrina, afeta a nossa vida diária como crentes. Primeiro, devemos descobrir qual a vontade de Deus, conforme revelada nas Escrituras, como os dias em que vivemos são maus. Temos de entender qual a perfeita e agradável vontade de Deus. Efésios 5,17. Segundo, uma vez que já sabemos como Ele deseja que vivamos como crentes, precisamos dedicar-nos ao cumprimento da sua vontade. O salmista, por exemplo, pede a Deus que lhe ensine a fazer a tua vontade. Salmo 143:10. Ao pedir igualmente que o Espírito o guie por terra. Plena indica que, em essência, está rogando a Deus a capacidade de viver uma vida de retidão, semelhantemente, Paulo espera que os cristãos tecnocenses sigam a vontade divina
evitando a imoralidade sexual e vivendo de maneira santa e honrosa. 1 Colossenses 4, 3, 4. Noutra lugar, Paulo ora para que os cristãos recebam a plenitude do conhecimento da vontade divina, a fim de viverem dignamente diante do Senhor, agradando-os em tudo. Colossenses 1, 9, 10. Os crentes são exortados a orarem para que a vontade de Deus seja feita. Mateus 6, 10, 24, 42, Lucas 11, 2, Romanos 15, 30, 32, Tiago 4, 13, 15. Devemos desejar com sinceridade a perfeita vontade de Deus e ter o propósito de cumpri-la em nossa vida e na vida de nossa família. Ver Mateus 6, 10. Se essa for a nossa oração e compromisso, teremos toda a confiança de que o nosso presente e futuro exortação estarão sobre os cuidados do Pai. Atos 18, 21, 1 Coríntios 4, 19, 6, 17. Se, porém, há pecado deliberado em nossa vida e rebelião contra a sua palavra, Deus não atenderá às nossas orações, vê o estudo, a oração eficaz. Não podemos esperar que a vontade divina seja feita na terra como no céu, a não ser que nós mesmos procuraremos cumprir a sua vontade em nossa própria vida. Finalmente, não podemos usar a vontade de Deus como desculpa pela passividade ou irresponsabilidade no tocante à sua chamada para lutarmos contra o pecado e a mortidão espiritual. É Satanás e não Deus o culpado por essa era maligna, com a sua crueldade, maldade e injustiça. Ver 1 João 5,19. E também Satanás, quem causa grande parte da dor e sofrimento no mundo. João 1,6, 12, 2,1, 6, Lucas 13, 16, 2 Coríntios 12, 7. Assim como Jesus veio para destruir as obras do diabo, 1 João 3,8, assim também é da vontade explícita de Deus que batalhamos contra as hostes espirituais da maldade por meio do Espírito Santo. Vê Efésios 6, 10, 21, 1 Tessalonicenses 5, 8. Vê o estudo, o relacionamento entre o crente e o mundo.
Eu sei as tuas obras e o teu trabalho,